your boogeyman. That's what I am. I'm here to do whatever I can. Be it early morning, late afternoon. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. I'll do what you want. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. I'll do what you want. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar algumas dicas importantes para vocês, né? Como você já me conhece, sou o professor Rochester e trabalho na área de física. E nossa dica para vocês hoje é sobre a energia mecânica. A gente vai falar um pouco das suas modalidades e também da sua conservação, não é? Como sabemos, a energia mecânica é a soma da cinética mais a energia potencial. Por sua vez, a energia cinética, na verdade, é uma energia de movimento. Essa energia de movimento ela requer um referencial, daqui a pouco eu falo isso para vocês, mas matematicamente, quantitativo falando, essa energia cinética é o produto da massa quadrada da velocidade dividido por 2. Quando eu digo para vocês, simplesmente, que a energia cinética depende do referencial, vamos a um exemplo importante. Vou tirar o segundo pincel do meu bolso. Vocês notam que esses dois pincéis, na verdade, eles têm movimento em relação à Terra. Então, eles têm energia cinética em relação à Terra. Já um em relação ao outro não é dotado de energia cinética, pois um em relação ao outro encontra em repouso. Então é importante salientar isso. A energia cinética, que é uma modalidade da energia mecânica, é uma energia de movimento. Então um corpo, para ter energia cinética, ele tem que ter movimento em relação a um referencial. Então a gente diz que a energia cinética, né, de um corpo pode existir para um determinado referencial e para outro não, já que se trata de uma energia de movimento. Ok? A energia potencial, que é a segunda modalidade da energia mecânica. A energia potencial é uma energia de posição, então ela é dividida em duas etapas. A primeira é a chamada energia potencial gravitacional. Se eu estou falando de gravitacional, eu estou falando que os corpos estão dentro do campo de gravidade da Terra. Por exemplo, olhe para esse pincel. Esse pincel, ao abandonar o mesmo, a força-peso realiza um trabalho, né? Então eu digo que esse corpo tem capacidade de modificar-se espontaneamente em relação à Terra. É só abandonar o mesmo. Já em relação à minha mão, o mesmo não apresenta energia potencial gravitacional. Por quê? Porque o mesmo não tem capacidade de modificar-se espontaneamente. Já em relação à Terra, está aí a prova da sua energia. Ok? Então essa energia potencial gravitacional é uma energia de posição em relação à superfície da Terra. Já a outra energia, que é a energia potencial elástica, ocorre nos corpos que sofrem deformações. Por exemplo, ao você puxar um estilingue, nota que nesse exato momento o estilingue adquiriu energia potencial. Essa energia potencial, simplesmente por acontecer em corpos que sofrem deformações, vamos chamar simplesmente de energia potencial elástica. Ao liberar simplesmente o estilingue, fica fácil entender que simplesmente, ok, há uma realização de trabalho através da força elástica. Então, quando a gente fala em energia potencial, a gente fala que é uma energia guardada. Mais uma vez, por que guardada? Olha para o pincel em relação à minha mão. Em relação à minha mão, esse pincel não tem energia guardada, porque não tem capacidade de modificar-se espontaneamente. Mas em relação à Terra, é fácil de perceber. Abandona o mesmo, que a força-peso realiza trabalho, na verdade, mostrando a sua energia potencial gravitacional que a mesma tem armazenada. Ok? Vamos para a energia elástica mais uma vez. Ao deformar o estilingue, nota-se que o mesmo armazenou energia. Libera simplesmente o estilingue, que é fácil perceber a energia, na verdade, liberada. Ok? Então essas são as duas modalidades de energia mecânica. Lembre sempre, a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Essa potencial pode ser dividida em duas etapas. Uma é a energia de posição em relação à superfície da Terra. Outra simplesmente é a energia elástica, que ocorre em corpos que sofrem deformações. Tranquilo? Ok. Essa energia mecânica ela é sempre conservada quando não existe simplesmente atrito. Vocês sabem da sala de aula de vocês que o atrito simplesmente que ocorre entre os corpos fazem que parte da energia mecânica que o mesmo tenha seja perdido na forma de calor. Então, se você analisar tranquilamente, se eu estou trabalhando com energia mecânica e no sistema não tem forças dissipativas, como a resistência do ar e o atrito, consequentemente a gente diz que essa energia mecânica ela se conserva no todo. Ou seja, a energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial. Consequentemente, gente, se essa energia é mecânica, se a cinética está diminuindo, é porque a potencial está aumentando, pois a soma das duas tem que ser uma constante. Novamente, isso é importantíssimo para vocês.
Na tua provinha no vestibular tem tranquilidade. Olha simplesmente para o assunto que envolve energia mecânica. Você vai dizer que essa energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial. Ok? Cinética, energia de movimento. Como calcular quantitativamente? Massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. A potencial é a energia que está guardada, armazenada, ou na forma de posição em relação à superfície da Terra, ou em corpos que sofrem deformações. A potencial gravitacional é dada por mgh, onde m é a massa do corpo, g é a gravidade no local, h é a altura relativa à Terra. Por exemplo, esse pincel simplesmente está a uma altura de 1,5 metro em relação à Terra. Concorda? Então esse pincel apresentou uma determinada massa. Consequentemente, se eu quero calcular a energia que o mesmo tem em relação à Terra, eu pego a massa do mesmo, multiplico pela gravidade do local e pela altura referente até o solo. Tranquilo? Essa é a nossa energia potencial gravitacional. A energia elástica, que ocorre nos corpos que sofrem deformações. A energia elástica é função de quem? De K. K é a constante do material. X é a deformação que a mesma sofre, dividido por 2. Um exemplo disso, olha facilmente aqui. Nós temos aqui uma questão simples de um vestibular simplesmente da PUC do Rio de Janeiro. Olha para cá. Lá em cima o corpo não tem velocidade, consequentemente ele não tem cinética. Lá embaixo, gente, ele está no referencial da Terra. Consequentemente, olha só. Lá em cima ele não tem cinética. Lá embaixo ele não tem potencial. Você vai dizer que a energia que ele tem aqui é simplesmente potencial gravitacional, pois ele tem altura. E a energia que ele tem aqui, gente, é apenas cinética porque ele tem velocidade. Como eu estou falando que no sistema não tem atrito, eu digo que a energia potencial simplesmente, né? Lá em cima é igual a energia cinética lá embaixo. Essa potencial, gente, é dada por massa, gravidade vezes altura. A cinética é dada por mv ao quadrado dividido por 2. O que eu fiz? Eu conservei a energia. Você nota que é importante. A massa não é preciso ser fornecida, pois ela é cancelada. Pretendendo calcular a velocidade no final da rampa, você chega à raiz quadrada de 2gh. Substituindo os valores, você vem e diz que a velocidade no final da rampa, 2 vezes 10 vezes a altura que é 5. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 5, 100. Raiz quadrada de 100 mais ou menos 10. Como ele vai pedir em módulo, você chega a um valor de 10 metros por segundo. Ok, pessoal? Então essa é uma questão simples e que vai ajudar vocês, ok, no estudo de vocês. Ok? Essa foi mais uma dica de leitura de mundo. Fique com Deus e até a próxima.